Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de mecânica dos fluidos. Nós já fizemos outras videoaulas falando sobre as características dos fluidos e a sua densidade, que é uma propriedade termodinâmica, né? Ela varia de acordo com a temperatura e pressão do fluido. Na aula de hoje, a gente vai conhecer o que vem a ser a densidade relativa, tá certo? Então, vamos lá. Observem nesse primeiro slide que a densidade, né, que para os fluidos que são homogêneos, nós não precisamos fazer distinção com a massa específica, então podemos dizer densidade ou massa específica de um fluido, ela é representada pela letra ρ, que parece um P, né, em itálico. Então é uma densidade ρ. O que vem a ser a densidade relativa, então? Como o próprio nome diz, é a densidade de uma substância relativa a outra, em relação a outra. Então, por exemplo, se eu tenho a densidade do álcool em comparação com a da água, é uma densidade relativa, ok? Por isso que o valor da densidade relativa, ele não vai ter uma unidade de medida, nós chamamos de adimensional. Por quê? Porque ele é uma relação, é uma razão, é uma divisão de dois valores de densidade, tá? Esses dois valores, eles têm que estar na mesma unidade, né? Por exemplo, quilograma por metro cúbico da água, então do álcool vai ter que estar em quilograma por metro cúbico também. Se você está usando grama por ml ou grama por centímetro cúbico, por exemplo, os dois valores das duas substâncias, eles têm que estar nessa mesma unidade de medida, para que elas se cancelem, e aí sim a densidade relativa é um adimensional, tá bom? É muito comum, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, o estudo da densidade relativa para a gente poder, por exemplo, classificar algumas substâncias. Então, com essa pandemia da Covid-19, as pessoas estão usando muito álcool 70 ou álcool gel. Será que o teor alcoólico realmente é 70? Será que tem mais água do que álcool, né, ou muito espessante, muito gel nessa medida? E que será que de fato a gente está tendo um produto que esteja eliminando, né, os vírus das nossas mãos, dos produtos que a gente está higienizando? Então, uma forma da gente verificar é fazendo a medida da densidade dessa amostra de álcool que você tem, que para você é duvidosa. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho, ainda na aula de hoje, que existe um equipamento que mede a densidade, né, chamado o densímetro, mas como ele é específico para medição do álcool, nós chamamos de alcômetro. E nada mais é do que uma medida de densidade relativa que a gente pode fazer, porque a gente tem os valores tabelados, né, do álcool puro e da água pura. Mas quando você faz uma proporção de uma mistura de álcool e água, para você obter aí o álcool 70, e aí você tem como saber se a densidade dessa mistura, né, você obtendo experimentalmente, você tem como comprovar com um valor teórico, que é o valor esperado. Tá? Existe também uma forma da gente obter esse valor, né, a verificar se o material está realmente de qualidade, né, dentro aí do que é aceitável, pela medida do índice de refração, tá? E aí é uma medida aí do grau Brix que a gente pode fazer, tá bom? Mas isso é assunto para uma outra aula, isso aqui é só uma curiosidade. A gente vai ver na aula de hoje que a gente usa a medida de densidade relativa para classificar, por exemplo, qualidade de petróleo, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar de grau API com vocês. Observem pelo slide, né, que como é uma medida relativa, se você está trabalhando com um fluido que está no estado líquido, né, qual é o líquido bastante abundante e barato para a gente fazer uma análise comparativa? É a água. Então, quando você faz uma medição de líquidos, então a gente usa a água como uma substância padrão. Padrão em que sentido? Essa água pura, ela tem que estar a 25 graus Celsius e você conduzindo esse experimento na pressão de uma atmosfera, ao nível do mar. Então, ao nível do mar, a 25 graus Celsius, a água a gente assume a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Mas se esse fluido for um gás, a gente vai usar uma substância que também é muito abundante e barata, que é o ar. Então, o ar,
nesse caso tem que estar sendo testado a 15 graus Celsius. Esses são os materiais, é o nosso padrão de comparação para obtermos o valor da densidade relativa, tá certo? O API, né, que é o American Petroleum Institute, o Instituto Americano de Petróleo, ele faz as medidas de densidade relativa das amostras de petróleo em relação à água a 15 graus Celsius. Então, eu coloquei essa informação só para vocês verem que o padrão no Instituto Americano é diferente, tá? Então, quando você está comparando um petróleo com a água, ele também tem que estar a 15 graus Celsius, as substâncias das mesmas condições de temperatura e pressão, para você poder fazer uma medida de densidade relativa, tá certo? Então, densidade relativa, ela vai ser útil para a gente, por exemplo, no estudo de qualidade das amostras de petróleo que existem no mundo todo. Será que o petróleo da Arábia Saudita é melhor do que o petróleo canadense, do que o petróleo americano, do que o petróleo brasileiro? E no Brasil você tem o petróleo onshore, o petróleo offshore, né? O petróleo que está a quilômetros da nossa costa, sendo explorado aí a quilômetros de profundidade, como é o caso do pré-sal. Ou o petróleo que é tirado no continente, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né? Que nós temos aí bastante jazidas de petróleo que são extraídas por aqueles cavalinhos, né? Isso é um assunto aí para quem estuda a disciplina de petróleo, né? Ou combustíveis também. E aí você tem petróleos, né, de diferentes qualidades. E aí você precisa fazer uma análise. Uma delas é um parâmetro chamado grau API, tá? O API vem justamente do American Petroleum Institute, tá? Então é uma densidade relativa. E aí o padrão, que é a água no caso, ele fica no numerador. Então é a densidade da água em relação à densidade desse óleo. Por que não do óleo em relação à água? Lembrar que o óleo ele é menos denso do que a água. Então, se você dividisse a densidade do óleo pela da água, você sempre ia ter um número menor do que 1. E aí, para fazer comparações, você trabalhar com 0, né, alguma coisa, ficaria mais complicado. Então, não deixa de ser uma medida de densidade relativa, só que aí eu faço a densidade da água em relação à do óleo. E aí esse valor sempre vai ser maior ou igual a 1, já que o óleo, né, o petróleo, é o óleo de pedra, né, ele tem uma densidade menor do que 1. Quando você ouve falar grau API, é uma densidade relativa de petróleo, tá, em relação à água. Olha só, você pode ter petróleo aí do Canadá, dos Estados Unidos, o que foi fornecido pela OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o da Petrobras, né, o petróleo brasileiro, offshore, onshore, e os parâmetros da ANP, que é a Agência, né, Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, né, a sigla ANP significa isso daí. No Brasil, né, para a ANP, um óleo considerado leve, ele tem que ter um grau API maior ou igual a 31,1. Já para a Petrobras, o petróleo extraído lá, né, longe da costa, né, em alto mar, que é o petróleo offshore, como vocês estão vendo aí, a antepenúltima linha, né? Para o óleo ser considerado leve, ele precisa ter um grau API de maior ou igual a 32. Então você vê que dependendo da agência, ela vai classificar o petróleo da maneira que ela achou, né, que ela determinou. Então, já nos Estados Unidos, o Departamento de Energia americano, um petróleo leve, ele tem um grau API acima de 35. Então, se um petróleo, né, para a Petrobras vai ser grau leve, mas para os Estados Unidos não. É como se o grau de exigência deles fosse maior, tá? Então, você vê que existem diferentes classificações. O que é importante a gente saber é que o petróleo ele pode ser classificado como um petróleo leve, um óleo leve, médio, pesado ou ultra pesado. Quanto mais leve for esse óleo, ou seja, quanto maior for o grau API desse petróleo, de melhor qualidade ele vai ser. E aí por isso que o valor dele no mercado, né, de compra e venda vai ser maior. Então, se o Brasil encontra hoje uma nova reserva de petróleo e aí ele faz essa medida do grau API, é desejável que seja um óleo leve, um óleo de boa qualidade, que você consegue no processo de refino obter as frações leves
de qualidade, que na maior parte delas são usadas como combustível para geração de energia, seja como combustível de aviação, que é o QAV, né, o querosene de aviação, pode ser também o diesel, a gasolina, né, o GLP, né, para nós usarmos em casa, na cozinha, né, para o cozimento, o gás natural. Então você tem, dependendo aí dessa qualidade do óleo, um destino específico, né? Por exemplo, em Pernambuco nós temos a refinaria Abreu e Lima, e ela processa óleo pesado, né? Então não é o petróleo de melhor qualidade, só que existe uma tecnologia bastante avançada, já que é uma refinaria relativamente nova, né, comparada a outras tantas que existem no país, que ela consegue, a partir de um óleo de nem tão boa qualidade, de nem tão grau API alto, ela consegue produzir diesel, tá? Então, os avanços tecnológicos têm permitido, né, você aproveitar ao máximo aí o óleo, mesmo que a qualidade dele não seja a melhor, mas você conseguir extrair produtos de maior valor comercial. Porque um óleo ultra pesado, ele vai ser usado, né, no seu refino, você vai extrair frações mais pesadas. Então, você vai ter óleo lubrificante, são produtos de menor valor agregado. Até que a porção praticamente sólida, né, da coluna de destilação, o piche, asfalto, né, parafina, então são as frações de menor valor agregado. Isso a gente vê muito em tecnologia de petróleo, tá? A gente pode fazer uma aula só sobre isso, porque já começa a fugir um pouquinho da mecânica dos fluidos, tá? Então a importância desse estudo de petróleo na mecânica dos fluidos é porque nós usamos uma medida de densidade, que é uma propriedade da substância, né, a propriedade do fluido, e essa medida ela é feita em relação à água. Então, pegando aqui uma tabela, tá, de dados de petróleo do Brasil, né? Então você tem a bacia de Marlim, Roncador, Albacora, do Rio Grande do Norte, do Recôncavo Baiano, o petróleo alagoano e da bacia do Urucu, no Amazonas. Lembra que petróleo ele é formado, né, pela decomposição de matéria orgânica, né, sedimentos, que ao longo de milhões e milhões de anos essa matéria orgânica foi sendo decomposta num meio pobre em oxigênio. Então, esse material orgânico deu origem ao petróleo. E aí a floresta amazônica, né? Então, uma grande quantidade de sedimentos, né, orgânicos que foram depositados. E aí, com calor e pressão, né, essa matéria é como se fosse um processo de cozimento, né? Aí, que começou há milhões e milhões de anos atrás. No Brasil, o petróleo nosso de melhor qualidade é da bacia do Urucu. O grau API dele é 48,5, é um óleo muito leve. E o que é interessante você observar nessa tabela é que, ao mesmo tempo que ele nos dá o valor do grau API, ele também nos mostra o teor de enxofre presente nessa amostra de petróleo. E aí você consegue observar que existe uma relação. Observe o grau API da bacia de Marlim, né, que fica ali já no sudeste, né, na bacia de Campos, ali São Paulo, Rio, né, a bacia de Campos bastante extensa. O grau API da bacia de Marlim, ele é muito baixo, é 19,6. Se a gente volta rapidinho na tabela anterior, com um grau API 19, no Brasil é considerado um óleo pesado, quase médio, tá? Então, não é um óleo de maior valor comercial, mas não é também um óleo ultra pesado. O teor de enxofre dele é de 0,67%. E aí você vê que à medida que essa tabela vai avançando nas linhas, o grau API vai aumentando, mas o teor de enxofre vai diminuindo. O que significa dizer? Que existe uma relação direta entre qualidade desse petróleo, né? Grau API alto, petróleo bom, tem que ter baixo teor de enxofre, tá? Da onde é que vem esse enxofre? Presente como impureza no petróleo. Então, você extrai o petróleo, precisa fazer no processo de refino a remoção do enxofre. Se é um processo que, claro que tudo tem um custo, então você tenta remover ao máximo, né, esse teor de enxofre, só que vai encarecendo o produto. Uma gasolina com um alto teor de enxofre, ela não vai ser uma gasolina de boa qualidade. E a gente avalia, né, existe uma relação entre essa qualidade da gasolina
por um parâmetro chamado grau de octanagem da gasolina, é o número de octanas, que é a substância presente aí na gasolina de qualidade. Isso também é um assunto de tecnologia de petróleo, mas só para quem ainda não teve contato com essa disciplina, saber que enxofre não é bom, né? E mesmo porque, pensando na parte ambiental, né, quando essa gasolina, esse combustível é queimado, esse enxofre ele vai ser lançado na atmosfera na forma de SO2, SO3, né, os óxidos de enxofre, que são os chamados compostos orgânicos voláteis, os COVs, e aí lá na atmosfera, em elevada altitude, são processos, né, que esses dióxidos, esses óxidos de enxofre vão se recombinando com as descargas elétricas, e aí até que você forma ácido sulfúrico, que numa precipitação, né, na chuva, você tem aí a formação da chuva ácida, que destrói monumentos, né, estruturas metálicas. Isso é comum em centros urbanos, em centros industriais, onde você tem uma poluição atmosférica elevada. Então, enxofre, ele é um vilão ambiental presente, que pode estar presente aí nos combustíveis. Então, quanto menor o teor de enxofre, melhor essa gasolina, melhor esse petróleo. E aí você vê que, então, quanto mais leve esse óleo, é porque ele tem menor teor de enxofre. Então, é mais hidrocarbonetos e menos impurezas. Como é que a gente faz para medir a densidade das substâncias? No laboratório, né, no campus Ipojuca, por exemplo, a gente tem uma vidraria chamada piquinômetro, né, que é uma vidraria que possui uma capacidade, né, um volume fixo. No caso de nós lá no campus, nós temos a vidraria de 10 ml de capacidade. Então, você enche esse recipiente com 10 ml da substância, né, no caso a densidade de líquidos que a gente está medindo, e aí depois que você enche, tem um termômetro acoplado que você mede o valor da temperatura, já que a densidade depende, né, da temperatura. E aí você, colocando esse piquinômetro cheio da substância de volta na balança, você tem a massa da substância. Então, a massa dividida pelo volume te dá o valor da densidade, tá? Mas se você vai, por exemplo, no posto de gasolina, na bomba de combustível de etanol, né, nós temos um medidor de densidade que é um densímetro, tá? E esse densímetro, ele pode, como ele é específico, né, para medição de densidade de álcool, nós podemos chamá-lo de alcômetro. Até na bomba existe, né, já um adesivo colocando quando, né, a substância não está dentro dos padrões, né? Você tem uma linha vermelha, né, uma graduação, uma escala graduada no corpo da vidraria. Existem, né, para laboratório, ao invés de você usar o piquinômetro, porque você pode gerar muitos erros de medição, não só erro de paralaxe, mas muitos erros de medida podem estar sendo inseridos nesse método. E aí, é claro que a indústria precisa de velocidade, né? Ela precisa fazer várias medidas ao longo do dia dos seus processos, né? O controle de qualidade dos produtos, ele requer procedimentos mais rápidos. Então, é muito comum você encontrar em laboratórios industriais densímetros digitais. E ele automaticamente faz a leitura do valor da densidade e da temperatura, tá? Uma medida bastante rápida. E você pode ter, como mostrado na última figura, os densímetros digitais, porém, ele pode fazer sucessivas medições. Então, você tem aí 20 amostras para ler. Então, elas são colocadas em um carrossel, e aí o carrossel gira e vai fazendo a medida uma a uma automaticamente para você. É uma leitura rápida, instantânea praticamente, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê então numa próxima videoaula de mecânica dos fluidos. Muito obrigada!